Pronto. Agora estamos sendo gravados aqui, tá? Qualquer besteira que vocês falarem vai ser usado contra vocês agora. Brincadeira, hein, rapaziada. Mas, ó, vamos começar então cada um falando aonde tá da trilha, né? E se tem alguma dúvida, né? Acho que é importante. Então, vamos pela ordem do Discord aqui. Mariana, quer começar aí falando? Aonde que você tá da trilha? E se tem alguma dificuldade, se tem alguma coisa extra, uma pergunta. Eu tô no dia de hoje, né, sábado, e até agora eu não tive muita dificuldade não, entendi certinho. Ficou Show. muito bom. Você já tinha experiência de Python também, não? Ou você começou Ah, do zero? tive em CP. Só Ah, não tá. conhecia muito bem o GitHub, mas Aham. não achei tão difícil. O GitHub é de boa, uma ferramenta, mas tipo, só pra começar a usar, talvez as pessoas sintam alguma dificuldade, mas eu tô tentando deixar um pouco mais na prática, assim, pra dar pra entender. Mas beleza. Eu tinha usado uma única vez o GitHub no ano passado. Não tinha gostado muito de usar, mas acho que é até tranquilo agora. É muito bom, tipo, que você chega em qualquer computador, você tem acesso lá ao seu código, você vai lá, mexe, dá o push, depois você vai lá, chega em casa, mexe no código, dá o push, então tipo, fica muito prático, sabe? Essa que é a vantagem. Beleza. É isso que eu esperava, assim, tipo, as pessoas terem alguma experiência com Python, por isso que eu tô deixando um pouco mais aprofundado, né, e tal, pra as pessoas, tipo, que tiverem já alguma experiência conseguirem aprofundar um pouco mais, mas mesmo assim as pessoas que não têm experiência conseguirem entender também. Enfim. Matheus, quer falar aí sua experiência, mano? Qual que é a parte que você tá e tal? Se tem alguma dúvida? Bom, acho que acabei já o exercício da quarta, que era sobre o GitHub mesmo. Eu tive um pouquinho de dificuldade, mas eu acho que é questão de experiência mesmo, de compreender passo a passo. Em Uhum. relação ao Python, eu já tenho um conhecimento básico já. Saquei. Ó, de qualquer forma, não sei se você já viu o próximo vídeo, que é o do criando um repositório, revisitando os conceitos e tal, mas eu dei uma revisada nos conceitos que ficaram um pouco embolados na aula do GitHub, tá ligado? Então, talvez Ah, tá. dê uma refrescada. Entendi. Enfim, aí depois você dá uma olhada lá. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Show. Vou também, posso tentar falar um Eu, pouquinho aqui, né? eu tenho uma dúvida. Tem que baixar o Git no computador para Tá. você. Hum. É porque você utilizou, acho que um código para passar todo o que estava no repositório, acho que para o seu computador. E o Sim, oposto também. sim. Então, pra você fazer aquilo tudo no seu computador, você tem que baixar o Git, sacou? Entendi. Pra você baixar um repositório, ou criar um repositório no computador e ir upando pro GitHub. Você tem que criar o Git, inclusive você tem que logar na sua conta, tá? Eu Entendi. usei o Entendi. CodeSpaces lá. O CodeSpaces ele é um como se fosse um computador do próprio GitHub, né? Então acaba que ele já tem uma conexão direta com o repositório, você não precisa fazer nada disso, só já vem com o Git baixado e logado na sua conta. Então, mas quando você for usar no seu computador mesmo, né? Posso depois fazer quando eu for aprofundar um pouco mais, eu posso dar uma mudada também no ambiente para vocês irem pegando ambientes diferentes. Tipo, tô mostrando CodeSpaces, que é o mais fácil. Depois eu posso ir mostrando também computador tal, como é que faz as paradas. Ah, Mas tem que beleza. Show, baixar show. sim. Entendi. Valeu. Então, show. É, agora, Paola, né? Se quiser falar um pouquinho, onde é que você tá e tal. Se você tem alguma dúvida. Eu tô. Tenho que começar as partes. Acho que eu sou terça e quarta. Por enquanto, nenhuma dúvida. Eu não conhecia o GitHub, mas eu não tive dúvidas em relação aos vídeos. Então, acho que mais pra frente, se eu tiver dúvida antes da próxima reunião, eu mando no chat alguma coisa, pergunto. Show. Tranquilo. Agora, então, o Paulo. Quer falar um pouco, Paulo? Eu já fiz até o de hoje, né? Quer dizer, o de hoje não tem lá, né? É, Mas fiz até é o que eu sexta. tô gravando agora. O resto eu fiz tranquilo. Não tive nenhum problema, não. Tô de boa. Então, tranquilo, show de bola. É, e o Rodrigo vai ser um pouquinho, que eu falei com ele hoje, né? Mas se quiser falar também, Rodrigo, tipo, sua experiência aí, pessoal. Exato.
Tipo, eu tirei pra dar uma maratonada hoje aí na trilha. Aí eu tô no dia, tipo, sexta-feira, entrando na parte de listas. Eu acho que, tipo, se eu tiver alguma dúvida, deve ser nessa parte, porque foi o que eu menos tive contato, assim, tanto quando a gente teve em CP, e também num cursozinho que eu fiz, porque eles não focaram muito nessa parte, aí eu imagino que essa me deu um pouco mais de trabalho. Mas eu também Uhum. tenho algumas outras dúvidas aqui, porque, tipo, eu dei uma fechada no meu GitHub, aí quando eu abri de novo para criar outra extensão, quer dizer, para criar um outro arquivo, eu precisei rebaixar as minhas extensões. Aí, tipo, será que eu instalei ela errado ou sempre que eu abro pelo navegador tem que ficar reinstalando mesmo? Peraí, o que? O que você... Não entendi muito bem. Tipo, você foi criar um outro Code A Spaces, minha é isso? extensão de Python. Não, tipo, eu baixei, A extensão eu de Python. criei. Então, eu comentei num vídeo que tem como você vincular no Code Spaces a sua conta do VS Code, entendeu? E aí você salva Hum, no... Com o GitHub você salva todas as suas extensões e configurações do VS Code. Se você não fizer isso, você sim tem que ficar reinstalando toda vez. Tipo, quando você criar um Code Spaces novo, você tem que reinstalar tudo. Se você tiver essa configuração ativada, ok. todo novo Code Spaces que você criar, você vai já tá tudo sincado. Mas, tipo, de qualquer forma, se você for relogar num que você já criou, vai estar tudo lá. Não sei se Beleza, deu pra então. entender. Isso é Porque. aquela sincronização de configurações? Isso. Tem Ah, uma tá. foto de uma pessoinha ali no VS Code, lá embaixo na esquerda. Se você clicar lá, vai ter lá ativar sincronizações com GitHub, sei lá, seguindo to GitHub, o meu é inglês, né? Mas é seguindo to GitHub. Aí tu vai lá, loga no GitHub com o navegador, e aí ele vai sincar as configurações do VS Code com a sua conta do GitHub. Toda vez que você estiver logado, ele já vai carregar todas as extensões, os temas que você usa e tal, e vai botar tudo lá. Então é bem interessante isso também. Que inclusive foi o que eu mostrei lá. Tipo, quando eu criei naquela conta lá que eu criei, né, a trilha de Python, ele veio tudo cru. Eu tive que baixar a extensão do Python e tal. Mas quando eu criei na minha conta, o repositório, ele já veio com tudo, inclusive com aqueles temas lá que eu mostrei. Então, eu comentei Show de assim, bola. por cima, tá ligado? Então, não deve ter dado pra pegar, então. Depois vocês deem uma olhada lá, que eu falei rapidinho, assim. Se quiserem eu mostro também, quando eu for ir um pouco mais pra parte prática. Aí, do pessoal que chegou depois, a gente só tá fazendo aqui uma contextualização, a gente tá conversando aí com a galera aí, como é que o pessoal tá na trilha e tal. Se tá com alguma dúvida, qual parte que tá e tal. E aí a experiência de vocês, né? Então, se vocês quiserem falar também, começar com a Ana aí. Se quiser falar também como é que tá a sua experiência e tal. Compartilhar com o pessoal. Tá, ela tá digitando aí. Clara, se quiser falar também, enquanto isso. Talvez seja o pessoal da digitação aí, né? Ô João, quiser falar aí também, você que sabe. Tá, show de bola, Ana. Assim, vou ser bem sincero, essa semana essa trilha ele começou justamente. Então, eu só tive tempo de assistir o vídeo e olha lá. E agora, final de semana, era pra eu estar lá em Saquarema ajudando minha namorada a se mudar e fazendo relatório, terminando o trabalho e estudando para a prova dessa semana, que vai ter 3 provas. Então, realmente eu não consegui pegar direito ainda na trilha do Python. E tinha dado aquele problema também com o meu computador. Eu estava tentando baixar o Python aqui e ele estava toda hora dando problema. Tipo, ele não compreendia nenhum dos comandos de atualização dentro do terminal. Então, eu tenho que resolver esse problema aí. E também tenho que conseguir terminar essas pendências aí, que vai até o finalzinho dessa próxima semana. Show de bola, mano. Ah, tá tranquilo. O João, pra quem não sabe, aí, o cara é o sinistro do Excel, tá? O cara sabe muito aí. Cria aplicativo, porra toda do Excel, mano. O cara é Não, sinistro. que isso aí. Não é assim também, não. Queria muito. Na verdade, meu objetivo
estudar programação é ser um cara que realmente faz qualquer merda, tipo, faz um aplicativo, um site do nada, assim, com alguma ideia. Porque o que eu queria muito fazer um dia era alguma atividade empresarial, sabe? De criar algum serviço, alguma coisa assim, a partir de programação, que eu acho muito bacana. Eu vou tentar no final da trilha também dar uma contextualizada em algumas principais bibliotecas, que é realmente a maior utilidade do Python, né? Se ligar nas bibliotecas, assim. Então, o Pandas também é muito útil pra galera que quer arranjar um empreguinho, né? Pandas é o sinistro, tá? Então eu vou tentar falar um pouquinho de Pandas. Também Matplotlib, que normalmente a gente quer plotar gráfico também, com Python científica, né? Aplicações científicas, normalmente você vai querer plotar um gráfico lá e tal. Também é legal falar e tal. Vou falar das principais bibliotecas assim. Selenium também de automação é legal. Acho que é legal no finalzinho botar um apêndice lá. Falar um pouquinho disso. Mas enfim, então. Que bom aí. No chat também a galera falou que tá de boa. Então acho que eu vou começar aqui. Fazer uma breve revisão aí. E essa revisão é orientada ao que vocês forem falando, tá? Então, tipo, eu tô falando um pouquinho de lista aqui, tal. Aí vocês falam, pô, mas como é que funciona isso? Eu posso dar uma aprofundada em lista que eu não... Coisa que eu talvez nem tenha falado no vídeo, entendeu? Mas, enfim, basicamente é uma revisão do que eu falei lá. A ideia, né? Mas se vocês forem indagando, perguntando mais, eu vou respondendo mais coisas, assim. Vou falando mais coisas. Inclusive, pra fazer um dos exercícios, tá? Eu vou mostrar também uma coisa que vocês vão precisar usar de string, que eu não falei no vídeo, tá? Que vai ser bem útil também. Enfim, deixa eu abrir a tela aqui, compartilhar, né? Tá, então, vocês estão conseguindo ver de boa a tela aí? Tudo certo? Tranquilo aqui. Sim, aqui Show, também. Sim. Então tá, estamos aqui no arquivo vazio de Python, né? Na mesma pasta que os dois gabaritos, então vamos não clicar aqui, tudo bem. Tá seguro. Então vamos lá. Aqui eu já tô com o VS Code aberto. Esse aqui tá no meu computador mesmo, não tá no CodeSpaces não. Vou dar uma mudada, né? Pra galera que perguntou aí, eu tenho o Git instalado, tipo, se eu der Git aqui ele vai aparecer os comandos. Pra vocês, tipo, deve aparecer a mesma coisa que isso aqui. Tipo, Git não é um comando reconhecido, um comando interno ou externo reconhecido e tal. Aí você tem que vir lá no site do Git, tal, Git, e baixar o Git por aqui. Aí tem que baixar ele aí. Download e tal, você vai e baixa. E aí você consegue dar aqui, né, Git, add, tal coisa. Né? Eu não tô no repositório, então ele não vai conseguir me deixar dar add e tal. Mas aqui ele já funciona. Eu posso fazer a mesma coisa, né? Da Git push aqui, ele dá push lá no terminal, que ele tá logado na minha conta. Beleza. E pra sincar, vocês perguntaram também, nesse bonequinho aqui, você pode sincar na sua conta do GitHub, né? E aí, tipo, qualquer VS Code que você baixar em qualquer computador, vai sincar todas as suas configurações de temas e tal, extensões, e no próprio CodeSpaces também, que é como se fosse um computador novo, também vai sincar tudo lá. Aí é só você vir aqui e sincar. Beleza. Aí, dando uma revisão básica aqui, a gente tinha comentado sobre os tipos de dados que tem no Python, né? Então, se eu tiver uma var1 aqui, né, e eu colocar alguma coisa aqui dentro, esse alguma coisa tem que ser um tipo de dado dentro dos básicos que eu mostrei pra vocês. Então, por exemplo, tá um inteiro aí, isso é um inteiro, né? E todas as operações com inteiros deveriam gerar inteiros, só que existem exceções no Python. Por exemplo, se eu fizer 5 sobre 2, ele não vai gerar um inteiro, ele vai transformar por dentro, por baixo dos panos lá, o Python vai transformar num float, né? Que é um número com vírgula, que é outro tipo de dado, né? Ele vai transformar em outro tipo de dado, porque ele quer prevenir que você faça besteira. Então, tipo, no C, se você executar essa conta aqui, ele vai dar 2, tá? Aqui no Python, ele vai dar 2,5, porque ele converteu para um número com vírgula, né? Aqui, ele vai dar 2,5. No C, se eu fizer essa mesma conta, ele vai dar 2. Porque ele entende, o Python ele entende o seguinte, pô, eu dividi e vai dar um número com vírgula. Aí ele transforma num número com vírgula. O C ele fala assim, pô, você dividiu um inteiro por um inteiro, vou gerar um inteiro. E aí ele vai truncar essa casa decimal aqui do final. Então ele vai dar só o 2, né? O Python ele faz isso. Então beleza, a gente revisou essa parte. Se eu quiser que gere, seja que nem no C a conta, é só eu botar mais uma barra
que ele vai realizar uma divisão inteira, né? Ele vai realizar uma divisão e vai desprezar, ele vai truncar a casa decimal, né? Isso aqui vai gerar um inteiro. Esse número aqui que está aqui dentro também é um inteiro. Ah lá, inteiro, né? Então, beleza. Aí a gente comentou sobre isso, né? Comentou algumas coisas que a gente pode fazer com inteiro e float e tal. Depois a gente comentou um pouco de string, né? Que é basicamente eu pegar aqui, abrir uma aspas aqui, ou uma aspas simples, uma coisa que eu não comentei, né? Pode ser uma aspas simples também. E colocar alguma coisa aqui dentro. Isso aqui é uma string, né? Uma cadeia de caracteres. E aí se eu botar um type aqui, ele vai ser uma string e tal. Tem vários métodos que dá pra fazer com string. E outra coisa também, que eu acho que vocês vão precisar no exercício de hoje. Precisar não, mas dá uma ajudada boa, tá? Se vocês colocarem 3 aspas, 3 aspas assim, encadeadas, tudo que tiver aqui é uma multiline string. Então, tipo, tudo isso aqui está armazenado nessa variável. Eu posso usar isso aqui, inclusive, para comentar código. Tipo, eu posso botar, tipo, uma string sem nada aqui, e ela vira só um comentário de código. Isso aqui não gera erro, tá? Isso aqui gera erro porque não tem var1. Tá? Aqui não... Botar 1 aqui, ele vai printar 1 de boa. Isso aqui tem uma utilidade legal, porque, tipo, se eu tiver um texto, eu não quero perder a formatação do texto, né? Na ideia normal, na ideia clássica, eu iria botar aqui, tipo, var1 igual a um texto. E eu teria que escrever o texto inteiro nessa mesma linha. Eu ia ter que escrever aqui, tudo aqui dentro, né? Só que o meu texto tem uma formatação, né? O exercício, dando um spoiler, vai envolver esse texto aqui, do Python, tá? Então, eu não quero perder a formatação. É interessante, né? Talvez eu botar ele dentro dessa estratégia aqui, ó, nessa multiline string, né? Eu consigo colocar, enfim, do jeito que eu quiser aqui, né? Isso aqui tudo vai estar armazenado no var1. Se eu printar o var1, ele vai entender que isso tudo aqui pertence ao var1, mesmo dando espaço, né? Que o Python não tem ponto e vírgula, que nem as outras linguagens. O ponto e vírgula é organizacional, né? Se eu não botar o ponto e vírgula, significa que eu não acabei aquela linha ainda. O Python ele é orientado ao espaço. Eu dei espaço, significa que é outra linha, né? Só que para fazer string isso pode ser um problema. Aí a solução vem dessa multiline string aqui. Conseguiram entender a ideia? Conseguiram pegar? Cadê? Sim. Show. Tranquilo. Beleza. E aí a gente tinha comentado também outros métodos de string. Então, tipo, tem aquele var1. Tem vários métodos aqui, né? Botar um pontinho já vem vários métodos, né? Que você pode usar e tal. Um deles, por exemplo, é o strip, que a gente vai fatiar, baseado em alguma coisa, vai fatiar esse string, né? Aí eu posso botar aqui, fatia no L, né? Ele vai fatiar no L, vai virar uma... Pô, mandei mal. var1. Acho que é isso aqui. Pô, mandei mal, hein, galera. Ah, não, é no strip não, é o split, pô. Ele vai fatiar no L, agora sim. Então aqui ele fatiou no L. Aí eu formei uma nova lista, né? Uma lista com essa string. E aí a gente tinha comentado alguns desses métodos, vários deles na verdade. Eu falei, inclusive eu botei um comentáriozinho lá, que a melhor ideia pra vocês, em vez de tentar decorar isso à força, é vocês tentarem anotar num caderninho os principais, assim, que vocês acharem úteis lá. E tentar, tipo, só deixar lá armazenado. Ou então, tipo, abrir um Word mesmo aqui, né? E deixar lá armazenado, tal. Porque quando vocês precisarem, é um acesso rápido que vocês vão ter. Tipo, abrir lá, tal, ver já o que vocês precisam e... Porque tem muitos úteis aqui, mas, tipo, muitos vocês não vão precisar também. Por exemplo, isNumeric. É mais raro de você precisar, tipo, saber se é um numérico ou não. Tipo, aqui não é numérico, né? Aqui é um Hello World. Aqui vai dar falso, né? Aí se eu botar um 10 aqui, ele vai entender que é numérico, né? Isso aqui é um pouco menos útil, assim, do que, por exemplo, o strip que a gente mostrou. O strip não, o split, né? O strip é de tirar os espaços nas laterais da string. Enfim, o split é bem mais útil. Enfim, a gente falou sobre isso aí, que existe essa questão. E também diferenciou da lista, né? Que a lista ela não é mutável.
Quer dizer, ao contrário, a string não é mutável, ela é imutável, né? E a lista é mutável. Então, por exemplo, se eu estou lidando com um método de string aqui, eu vou colocar... Pode ser um método... deixa eu ver, o replace, tá? Eu vou dar replace, ó. Todos os zeros vão virar 1 aqui, tá? Vou botar um mais 0 aqui. Se eu fizer isso aqui, esse meu método, ele não vai conseguir mudar o que tá aqui, né? Ele não vai. Tipo assim, ele vai mudar, não vai armazenar em lugar nenhum, né? Então, eu posso criar uma outra variável, chamada auxiliar, sei lá, e salvar essa nova string, né? Todos os métodos relacionados a strings, eles não conseguem modificar a string. Eles geram uma nova string, porque strings são imutáveis, né? Então, aqui, ele vai criar, isso aqui vai criar uma nova string que eu posso armazenar em outro lugar, que inclusive pode ser o mesmo lugar. Eu posso substituir o que já está lá com uma nova coisa, que é basicamente a coisa modificada, né? Para lista, por exemplo, um método de lista, né? Vou botar aqui, vou chamar de lista esse método aqui, 1, 2, 3, 4. Eu vou chamar um lista.sort. Esse método aqui, ele é um método para você organizar a lista em ordem numérica ou, enfim, ordem alfabética, tanto faz. Ele vai entender o que você quer, né? Mas aqui eu não preciso atribuir a algum outro lugar. Tipo, eu não preciso de um auxiliar aqui, um outro local de memória. Ele vai mudar na própria lista, porque a lista é mutável. Então só de eu chamar o lista.sort, né? Vou botar o 4 no início e um no final, sei lá. Aqui ele vai organizar em ordem numérica, sem eu precisar atribuir a outro lugar de memória. Então, ó, ele conseguiu organizar, tá vendo? Só de eu chamar aqui, né? Se eu não colocar isso aqui, o var1 ele não vai dar replace. Olha lá, os zeros não viraram 1. Eu tenho que botar dentro de algum outro lugar essa nova string gerada, né? Olha lá, aí agora ele conseguiu, tá? Isso é interessante pra gente entender por que alguns métodos você tem que ficar fazendo isso aqui, botando igual, e outros é só você chamar ele lá e tal, e ele já muda tudo lá dentro, tá? E isso também gera outras coisas, né? Porque se eu pegar o var1, né, e colocar aqui, eu quero que o meu terceiro elemento, né, começa no 0, então o terceiro elemento é o 2. Eu quero dizer que ele é igual a 5. Isso aqui vai dar errado, tá? Porque a lista não é mutável, eu não consigo mudar os elementos, os índices da lista, né? Por isso aqui, né? Isso aqui também a gente tinha comentado que é um método de você acessar cada caractere de uma lista ou de uma string ou cada índice de uma lista, né? Você pode colocar aqui um númerozinho respectivo a cada um dos espaços aqui. Então esse aqui, 1 é o 0, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tipo, no caso, como eu botei o 2, eu vou ter o 0, né? Eu vou estar acessando esse elemento aqui. Aliás, desculpa, esse elemento aqui, o terceiro 0 aqui, né? Porque começa no 0, depois vem o 1, depois vem o 2. Eu estou acessando o 2, certo? O colchete ele me faz acessar o 2. E eu quero mudar o 2, esse 0 aqui, né? Eu quero mudar ele para 5. Vai dar certo isso? Não vai. Porque a string não deixa você assinalar itens para ela. Ela não é mutável. Ela é imutável, né? Já a lista não. Nesse caso, essa lista aqui, se eu tentar mudar o 2, que no caso é 4, depois 2, aliás, 0, 1, 2. É esse 3zinho aqui que a gente vai mudar. A gente vai mudar pra quê? Pode ser pra 10. Isso aqui vai dar certo, tá? Deixa eu printar a lista. Porque a lista é mutável, né? Então, esse conceito também é importante, né? A lista também tem alguns métodos legais que dá pra você usar, tá? A lista também, ela é basicamente um método diferente de você programar, né? Ela te possibilita muitas coisas. Porque caso eu não tivesse uma lista, eu ia ter que ficar, sei lá, por exemplo, eu quero fazer uma lista de compras. Eu teria que fazer, tipo, lista 1, né? Primeiro item da minha lista de compras. Eu teria que fazer, sei lá, banana. Aí, lista 2. Beleza, bota em espanhol, tudo bem, não tem problema não. Aí eu vou botar pera e tal, né? Eu posso simplesmente chamar de lista, que é como se fosse o vetor da matemática, né? E colocar direto a banana, a maçã e a pera, sacaram? E aí eu não preciso desses caras aqui. E para eu adicionar termos aqui dentro é muito mais fácil. Essa da lista.append, por exemplo, é um dos comandos que chama que adiciona
elementos e eu posso botar um elemento aqui dentro. Ele vai ser adicionado, o append, ele adiciona no final, tá? Se vocês quiserem adicionar no começo, tem outros comandos que fazem isso. Eu mostrei lá na aula, eu mostrei o insert, né? Se eu der print na lista, ela vai ter adicionado aí a laranja em espanhol, tá? Então, a gente conseguiu aí fazer uma lista de compras aí com o Python, certo? E aí fica muito mais fácil de você manipular isso tudo e tal. Vocês têm alguma dúvida? Estamos indo bem? Como é que estamos aí? O pessoal tá conseguindo assimilar? Tá tranquilo. Show. Beleza, então. E aí, por fim, a gente falou também dos booleanos, né? Então, eu vou ter um booleano, tá? Vou chamar aqui de... O booleano eu vou chamar ele de binário, sei lá. Que ele também é um binário, né? E o booleano, ele tem uma característica legal, né? Ou ele é... Primeira coisa, ou ele é true, ou ele é false, né? Então, binário 2. Ele pode ser false também, tá? Isso aqui não é uma string, tá? Isso não é uma string, isso não é um erro também, né? Podia ser um erro, não é um erro, não é uma lista, é um booleano, tá? Se eu botar aqui, eu printar, né, o tipo de variável do binário, ele vai me dizer que é um bool, né? É um booleano, certo? E qual que é a propriedade desse booleano? Por que ele é interessante, né? O booleano não é interessante a existência dele. É interessante como você gera o booleano. E aí, tipo, as mudanças que acontecem dentro desse booleano, né? Então, quando eu estou fazendo um loop, por exemplo, o while, né? Vou mostrar uma das utilidades. Na verdade, eu mostrei o while na aula, vou mostrar um diferente. Se eu estiver fazendo um if, né? Eu vou precisar de uma condição aqui dentro. Vou colocar aqui entre parênteses, assim, por enquanto, sem fazer sentido, tá? E aí eu vou dizer o que vai acontecer caso essa condição seja satisfeita. Vou printar... Entrei no if, tá? Então, se essa condição ela for falsa, tá? Ele não vai fazer nada, beleza? Deixa eu tirar isso aqui. Isso aqui que eu fiz é Ctrl e ponto e vírgula, tá? Ele comenta e descomenta o código rápido. E isso aqui não tem mais ação no código. Isso aqui não faz mais nada. Ele é só um comentário. Tipo, eu podia usar isso também pra dizer assim, isso aqui faz... eu posso dizer algum comentário nesse sentido, entendem? Eu posso colocar aqui, tipo, pra dizer como é que funciona alguma coisa, explicar alguma coisa pro próximo programador que pegar e tal. É só botar um hashtag antes da linha que ela vai ficar inútil. Aqui eu usei só pra não apagar aqui esse print binário e ao mesmo tempo ter ele aqui no código, tá? Beleza. Aí, esse if, ele vai fazer isso que eu mostrei pra vocês agora. Eu vou dividir o fluxo do código. Se tiver um falso, ele vai executar ele não vai executar o que está aqui dentro. Se tiver um true, ele vai executar o que tiver aqui dentro. Então aqui ele vai executar, né? Entrei no if, ele printou, tá? Mas se eu só tiver true aqui, não faz sentido nenhum, pô, eu usar isso. Então, tipo, sempre vai printar? É melhor se for sempre para printar, eu vou tirar daqui, né? E vou tirar o if daqui. Não faz sentido usar um if se é para sempre printar a mesma coisa, né? Aí, o que eu posso fazer? Eu posso gerar um booleano, né? Como é que eu gero um booleano? Existem alguns operadores comparativos, né? Que eu tinha mostrado na aula, tá? Então eu vou usar esse mesmo binário aqui, tá? Mas ele vai virar um binário, tá? E os operadores comparativos, eles funcionam como? Eles vão funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar, por exemplo, eu quero comparar 10 com 10. Pô, 10 é maior do que 10? O que vocês acham que isso aqui vai me gerar? Isso aqui tudo vai ser substituído por um falso. Tá? 10 não é maior do que 10, né? E esse binário aqui, deixa eu comentar isso aqui agora. Esse binário, ele vai virar false, né? Ele vai printar false pra mim. Isso aqui é falso. Beleza? 10 é maior que 10, 10 é menor que 10, também vai ser false, tá? Agora, 10 é menor ou igual a 10, tá? Tem que ser do jeito que se fala, tá? Se eu botar o igual aqui antes, vai dar errado. É menor ou igual a 10, aqui vai dar true, porque é igual, né? Mesma coisa se eu botar assim, né? Também vai dar. Se eu botasse exemplos tipo 3 não é maior ou igual a 10, né? Vai dar falso. Aqui vai dar verdadeiro. 3 é menor ou igual a 10. Sacaram? Também tem aqui, por exemplo, isso aqui é diferente, né? 3 é diferente de 10? Sim, verdade, tá? 3 é igual a 10? Falso, né? Isso aqui tudo gera booleano.
Então tem menor ou igual, maior ou igual, menor que, maior que, igual igual. Lembrando, igual igual é diferente de igual, tá? Tem até umas pegadinhas de Instagram também de programação. O cara bota só um. Fala, o que tem de errado no código? Aí o cara bota if 3 igual a 10. Isso aqui não existe, pô. Eu não tenho variável 3 para armazenar o 10, entendeu? O 1 igual só é para armazenar numa variável. 2 iguais é um operador comparativo que vai gerar um booleano, tá? Então isso aqui, o binário, ele vai gerar um booleano, né? E eu posso usar, por exemplo, com outras partes do código para fazer coisas mais interessantes. Eu podia, por exemplo, fazer um código que vai printar aprovado quando você tiver uma... Vai printar aprovado quando você tiver uma comparação, né? Sei lá, nota for maior que 7, né? Então, tipo, eu vou ter uma nota aqui, que pode mudar, né? Vou botar... Podia botar um input aqui, sei lá. Vamos botar aqui, nota vai ser igual a 6, né? Vou botar aqui, if nota é maior ou igual a 7, né? Print aprovado, né? E aí eu posso botar o else, que depois... If else eu não ensinei ainda não, tá? Só tô mostrando aqui por causa do booleano. Mas depois vai ter a aulinha disso também e tal. Só tô mostrando a utilidade do booleano. Então, tipo, a gente sabe que nota é 6, né? Isso aqui vai virar falso, tá? No momento que isso aqui virar falso, a gente vai cair no else e vai printar reprovado. E o booleano é muito útil para isso, tá? Isso aqui vai virar um booleano, tá? Se eu pegar o tipo de variável disso aqui é um booleano. E aí foi isso que eu comentei na aula do booleano também, né? Óbvio que as aulas estão um pouco mais aprofundadas, isso aqui é tipo uma pista rápida da semana, né? E sobre os comandos que a gente tinha comentado do Git, tá? Basicamente a gente vai vir no terminal, né? Se a gente quiser upar isso aqui pro GitHub, né? O que a gente iria fazer? Eu tenho essa pasta teste aqui, né? E aí... Aliás, é dir, né? Beleza. Aí eu tenho aqui os meus arquivos Python e tal. Se eu quisesse upar, isso aqui não é um repositório Git, né? Aí eu acho que ele vai reclamar. Mas aí eu daria aqui um git add main.py, tá? Para adicionar num estado chamado staged, né? Que esse estado, quando eu dou um outro comando chamado commit, ele vai meio que tirar uma foto do estado atual do nosso repositório pra gente conseguir jogar no GitHub esse estado atual. E esse estado atual vai ficar salvo, né? É isso que a gente tinha comentado lá na aula. Então, pô, mandei mal aqui, cliquei numa parada. GitHub, né? Se eu vier aqui no GitHub e abrir um repositório aqui meu, né? Ou de outras pessoas, eu posso abrir um de vocês aqui também, né? Mas enfim, eu posso abrir aqui um repositório e tal. Vou abrir aqui esse aqui mesmo que eu abri na aula. E eu tenho vários commits aqui que foram feitos exatamente assim, dando git add, né? Em um arquivo ou em mais de um arquivo. Posso também dar aqui no teste.py, né? Posso adicionar esses dois arquivos aqui no estado de state, dar o comando git commit, ele vai tirar uma foto do estado atual desses arquivos combinado com os outros que já estavam, né, no repositório. E aí eu dou git push, eu jogo lá na nuvem, no GitHub, né, que possibilita muita rapidez na hora de você programar, né. E também, como eu falei, tem muita vantagem, né, tava até conversando com o pessoal aí antes, tem muita vantagem porque você fica muito móvel. Você chega em qualquer computador, abre sua conta lá no GitHub, vai lá, baixa o repositório, ou então vem aqui no CodeSpaces, né? Vem aqui no CodeSpaces, mexe no repositório, tal, já dá o git add, git commit, git push, já upou, tal, sai do computador, chega em casa, faz a mesma coisa e tal, e você fica, tipo, muito mais rápido, fazendo as coisas, tudo salvo na nuvem, né? Isso é muito bom, né? Quem mexe em vários computadores ao mesmo tempo, então, você mexe um computador na IC, mexe um computador em casa, ou então, Rodrigo tinha falado que tem um computador, tipo, em casa, tem um computador que fica em casa, né, e ele, tipo, quer mexer num tablet, quer mexer no... programar, né, e tal. É interessante, por exemplo, porque você consegue abrir o CodeSpaces como se fosse um computador no tablet e mexer lá nele, né, tal, não precisando levar o computador lá pra faculdade e tal. Enfim, tem muita utilidade nisso aqui, né, depois vale a pena dar uma olhada nas aulinhas lá, beleza? E aí agora, se não tiver nenhuma dúvida, vou deixar o espaço aberto aí para as dúvidas, eu vou abrir aqui os exercícios para mostrar para vocês, beleza? Então agora é o espaço de vocês aí, se quiserem comentar qualquer coisa ou então perguntar alguma coisa, eu vou abrindo um exercício aqui.
Acho que tá tranquilo até agora. Beleza. Acabei de abrir aqui, tá? E vamos lá. Umas curiosidades interessantes sobre o exercício da semana, né? Primeira coisa que eu queria comentar aqui, que é uma coisa que vocês vão decidir junto comigo, né? Eu tava planejando fazer uma outra reunião agora segunda-feira, então vocês vão ter o final de semana pra resolver aí. Relaxem, não são exercícios difíceis, tá? É bem de boa. E de qualquer forma também, se vocês não conseguirem resolver também, a gente ajuda e tal, podem perguntar pra mim, né? Tá tranquilo. O plano era fazer uma reunião segunda e tal, e eu vou resolver o exercício segunda com vocês, esse é o plano, né? E depois a gente vai continuar na próxima semana aí os conteúdos. Eu vou abordar aí o que a gente vai falar na próxima semana e tal. Segunda eu também tenho prova de cálculo 4, né? Então, enfim. Segunda não, terça-feira, então tem que estudar. A gente pode tentar jogar um pouco mais pra frente também, vocês que sabem. A gente pode tentar jogar pra quarta-feira e tal, mas enfim, não é nada que demanda muito tempo. Vocês vão ver já o que é, tá? Mas enfim, são coisas que não vão precisar de nenhum outro conteúdo que eu não dei aqui nessa semana, beleza? Depois a gente discute a respeito do horário aí, só dei essa informação pra vocês irem pensando aí o que vocês acham melhor, tá? E enfim, vou mostrar pra vocês, tá? O exercício, eu tentei pegar coisas que eu já passei anteriormente em utilidades práticas da minha vida, né? Porque eu peguei um exercício completamente igual ao exercício de Física 3, que eu tava falando agora, que é uma bola de bilhar dentro da outra bola carregada, com um campo elétrico uniforme e a bola flutuando dentro da bola, entendeu? Algo completamente não aplicável no mundo real. Eu acho meio chato resolver esse tipo de exercício, né? Então eu vou mostrar coisas que eu usei o Python pra resolver, tá? E que não precisam de nenhum conhecimento além disso que eu ensinei pra vocês durante essa semana, tá? Que parecem coisas bem básicas, mas que já dá pra fazer alguma coisa. Então eu vou mostrar pra vocês aqui, tá? Esse exercício aqui, eles não têm um enunciado, tá? É orientado a vocês olharem aqui e tal. Eu vou explicar pra vocês como é que vai funcionar. Depois eu mando o enunciado bonitinho lá no Excel, lá na planilha, aliás, né? Mas basicamente, eu tive uma experiência, né? Ao longo da Copa do Mundo, um amigo meu me mandou assim, pô, tu não consegue com programação organizar as figurinhas, né? As figurinhas da Copa, que ele mandou várias figurinhas que ele não tinha, e organizar em ordem, tipo, dos países, né? Em ordem aqui, pra ele conseguir, sei lá, mandar num grupo lá, grupo de troca de figurinha. Então, basicamente, ele me mandou isso aqui. Foi difícil pra caramba de achar, porque tava numa conversa bem anterior lá, mas eu acho bem importante mandar algo bem aplicável pra vocês, então eu mandei isso aqui que eu já passei por isso, né? Então, isso aqui, vocês conseguem transformar facilmente numa string multiline, que eu mostrei pra vocês agora, uma string de várias linhas, tá? E organizar com um comando também de lista, que eu mostrei pra vocês, né? E aí vocês conseguem organizar e depois transformar de volta para uma string também com outro comando, tá? É basicamente esse o exercício, o primeiro exercício, tá? É bem tranquilo, mas, enfim, vocês podem não conseguir fazer. Tem uns comandinhos específicos que eu não vou revelar aqui, né? Senão não tem sentido o exercício e tal. Mas é bem interessante, né? Vou mandar pra vocês esse textinho aqui, né? Das figurinhas aqui desorganizadas. E o objetivo de vocês é chegar nessas figurinhas organizadas aqui, né? Então tá organizado em ordem alfabética, no caso, né? Então a Argentina vem primeiro, e depois vem aqui, acho que a Austrália, né? E tal. Depois vem a Bélgica e tal, organizado em ordem alfabética. Então isso aqui foi muito útil pra ele, porque ele conseguiu mostrar, tipo, de cada país quais figurinhas faltavam, né? E o outro exercício, são dois, né? É o seguinte, imagina que vocês têm um texto, né? Então, eu tenho esse texto aqui. Eu peguei esses primeiros 2 parágrafos, tá? E eu quero mudar todos os Pythons, eu quero mudar pra Python, tá? Eu quero mudar realmente a palavra, né? Quero mudar as palavras do texto, tá? Então, em vez de eu ter que manualmente ir clicando aqui e escrevendo Python, tá? Eu posso usar um comandinho de Python, né? Com essa string enorme aqui, vocês vão transformar numa string, tá? E mudar todas as palavras aqui que eu quero, né? Repor essas palavras. Repor é uma palavra bem interessante, né? Quem entende. Repor as palavras por outras palavras, né? No caso, eu repus Python para Python, né? Esse exercício aqui é bem mais tranquilo que o outro, mas é interessante também. Eu já usei isso em outras situações, não exatamente nessa situação aqui, mas para mexer com palavra, né? Então, por exemplo, você pode
Se você for um pouco mais expert, você pode organizar aí por tamanho as palavras e tal. Enfim, tem várias utilidades aí em usar Python para mudar texto e tal. E é bem interessante, né? Então, esses dois são os exercícios, tá? Alguém tem alguma dúvida a respeito dos exercícios aí? Acharam legais os exercícios e tal? Ou não, né? Se quiserem falar aí. Vou mandar de antemão aqui no chat, depois eu mando lá também na trilha e tal. Deixa eu mandar aqui também. Os dois, né? Vou mandar pra vocês aí. Na verdade, os dois precisam entrar como string, Mariana. Que aí você vai ter que manipular. Como é que você vai colocar esse textão dentro do Python, né? Você precisa de uma string, né? Pra você inserir esse tipo de dado, né? A gente comentou, tudo que você coloca no Python é um tipo de dado. Você tem que tentar transformar esse textão num tipo de dado, né? Da forma que você achar melhor. Aqui eu vejo mais fácil é você transformar isso numa string e manipular ela, né? Ou então você pode transformar essa string numa lista, usar um método de lista. Ou então você pode usar um próprio método de string para ir manipulando essas coisas e tal. Enfim, isso aqui tudo que eu mostrei pra vocês, vocês conseguem talvez reassistir a aula de string e lista e fazer isso tranquilamente, tá? Não são aulas difíceis, não são exercícios difíceis assim, mas que vão demandar um pouquinho vocês pensarem e tal. E tem aplicação prática imediata, assim. Vocês podem usar essas coisas que eu ensinei pra vocês aí, pra vocês fazerem várias coisas na vida de vocês aí. Então, eu consegui mostrar 2 coisas aqui que eu usei ao longo da minha vida aí. E só precisa dessas coisas que eu ensinei pra vocês aí ao longo dessa semana e tal. Enfim, o que vocês acharam do exercício aí? Difícil? Fácil? O que vocês acham? O pessoal que não assistiu um talvez nível difícil. mediano. Mais ou Ah. menos. Enfim. Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Pra onde que a gente vai enviar os exercícios? Aí que tá. Boa lembrada, né? Porque eu esqueci de falar, né? Mas naquele repositório do GitHub vocês vão upar lá, né? Da forma que vocês acharem melhor. Se vocês quiserem usar o Git, que eu mostrei pra vocês, vocês podem usar. Se não, tem como vocês uparem na plataforma lá do GitHub mesmo. Vocês upam lá, tá? E aí eu vou dar uma olhada lá dentro do repositório e tal, e ver como é que vocês fizeram e tal. Depois comentar lá com vocês o que eu acho tal da resolução e tal. E segunda-feira, quer dizer, o outro dia que a gente marcar, né? A gente faz o gabarito, entre aspas aí. Beleza. Show. E aí é interessante, vocês vão aprender a usar o GitHub, né? Da forma mais prática possível, fazendo exercíciozinho upando lá e tal. Pô, eu acho os exercícios bem legais, assim. Se fosse pra mim, eu ia gostar, né? Aí vai de pessoa pra pessoa, né? E quem tiver com mais tempo aí, quiser dar uma floreada, dá pra fazer bastante coisa com isso também, né? Dá pra fazer bastante outras coisas, tá? Basicamente isso. Depois eu vou deixar lá na planilha o exercício lá escrito como um enunciado, tá? Não da forma que eu falei aqui, mas como um enunciado. E vou upar esse videozinho que eu tô gravando aqui. Esse vai ficar um pouco mais longo, porque é uma reunião, né? Mas vou upar esse vídeo aqui lá na planilha também. Vou botar como aula do sábado, né? E aí, vocês acham que esse horário sábado é tranquilo, mano? O próximo sábado pode ser também esse mesmo horário, talvez? O que vocês acham? Pra mim é de boa. Pra mim também é tranquilo. Pra mim também. Show. Então a gente pode tentar manter esse mesmo horário e tal. Show de bola. Não sei se... Enfim, pra mim talvez tenha um problema aqui. Não, próximo sábado não. Mas depois alguns sábados depois vai ser um complicadinho, que vai ser meu aniversário, né? Então talvez, não sei se eu vou conseguir. Mas beleza. Vai ser o final de semana do meu aniversário, mas beleza. Aí depois a gente vê. Quando der o problema, a gente vê mais em cima da hora como é que a gente vai resolver, né? Então. Mas é basicamente isso então, galera. Vou parar de gravar aqui. Valeu, pessoal do vídeo. Abraço. Talvez seja vocês mesmos, né? Então, tchau, galera.